Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste dia. Através desse vídeo eu quero trazer para você, mostrar para você aonde tem início a nossa guerra diária do dia a dia. Nós vivemos em guerra, irmãos. Não uma guerra externa, não uma guerra fora dos nossos membros. Nós vivemos uma guerra interior todos os dias. Esta guerra, ela é vencida. Esta guerra interior que eu vivo, que você vive, ela só é vencida quando nós fortalecemos uma parte ou quando nós fortalecemos a outra parte. Na verdade, como diz a Bíblia em Romanos, no capítulo 7, nós somos compostos por dois homens. E quando eu falo homens, aqui eu estou me referindo à mulher também. Não estou me referindo ao homem espécie, macho especificamente. Não, eu estou me referindo à espécie humana. Nós temos a parte, o homem exterior, que é a parte visível, e nós temos a parte do homem interior. Então esses dois homens, eles vivem em pé de guerra todos os dias, a todo instante. O homem exterior é o homem alinhado com o mundo. Este homem exterior, que é a nossa parte física, que é a minha parte física, ele é alinhado com o mundo. E ele se beneficia dos sentidos para exercer as suas vontades. Aqui você vai entender, e aqui eu já te convido, se você quiser entender mais sobre o homem exterior e o homem interior, toda quarta-feira na Igreja Batista Cristo Vive, aí do bairro São Pedro, nós estaremos num estudo profundo para entender o homem exterior e o homem interior. Entender aonde estão os sofrimentos, entender o que é a alma, o que é o espírito. Então eu te convido, todas as quarta-feiras, hoje mesmo nós teremos, quarta-feira, 7h30 da noite ali, nós teremos esse estudo aprofundado para você entender. Porque se não houver um entendimento da sua parte, de quem você é, do que você é composto, a quem você deve alimentar, qual homem você deve alimentar, você vai viver numa guerra desproporcional e você vai sempre ser escrava ou sujeita do homem que você alimenta. Então, como eu estava dizendo, o homem exterior, que é a nossa parte física, ele se alimenta, ele se beneficia dos sentidos que nós temos. Por exemplo, a visão, quando eu coloco os meus olhos em algo que é errado, logo o homem exterior, que é a carne, ele quer ficar olhando para aquilo que é errado. Por exemplo, quando alguém te oferece um dinheiro ilícito e você vê aquelas notas, logo aquilo que o seu homem exterior viu já se conecta com a sua necessidade. Ainda que seja ilícito, mas o homem exterior, ele se conecta com a sua necessidade. Então ele vai fazer você se inclinar para exercer as vontades deste homem exterior. E aí gera corrupção, e aí gera fraude. Mas quando o homem exterior vai se corromper, o homem interior, ele também fala. Só que por você estar alimentada do homem exterior, você não consegue ouvir a voz do homem interior. Então Paulo fala em Romanos, principalmente em Romanos capítulo 7, Paulo dedica
este capítulo a nos mostrar esta guerra que nós vivemos, do homem exterior com o homem interior. O homem interior é a parte de Deus em nós. É aquele fôlego de vida que foi soprado em nós. É o Espírito de Deus em nós. Este homem interior, ele é o nosso entendimento, ele é a nossa parte racional. Então esse homem interior, ele milita contra o homem exterior. Como eu disse e repito, o homem exterior, ele se beneficia dos sentidos que nós temos, os sentidos físicos. O homem exterior, ele está alinhado com o mundo. Ele está alinhado com as coisas do mundo. Mas o homem interior, ele está alinhado com as coisas de Deus. O homem interior, ele milita pelas coisas de Deus. Porque em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim, Romanos capítulo 7, no versículo 22, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então dentro de você existe um outro homem, dentro de mim existe um outro homem. Este homem é o homem interior. É o Espírito de Deus em nós que trabalha no nosso entendimento. Ele milita nas coisas de Deus. Ele tem prazer na lei de Deus. E aqui quando nós vemos, e eu vou trazer aqui um fato, um exemplo para você, você vai entender como que esses dois homens militam, brigam, para que você faça a vontade de um ou de outro. Muitas pessoas dizem assim, eu quero ir para a igreja. Quando você coloca no seu entendimento que você tem que ir no culto, que você tem que ir ler a palavra, que você tem que orar, que você tem que jejuar, bate em você um desânimo, uma preguiça, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de jejuar, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de ir no culto. Quer dizer, essas vontades é o homem interior que milita nas coisas de Deus. Ele tem prazer nas coisas de Deus. Mas aí vem o homem exterior, alinhado com a carne, que milita contra esta vontade. Quando você pega a Bíblia para ler e você começa a ler, não bate um sono, não bate uma preguiça, você começa a abrir a boca, bate um desânimo, você não entende. Por que que isto acontece? Porque o homem interior tem prazer na palavra de Deus, mas o homem exterior não tem prazer nas coisas de Deus. Por isso o homem exterior começa a usar a sua carne para te colocar sono, preguiça, e daqui a pouco você já não lê mais a palavra de Deus. Para ir a um culto é a mesma coisa. O homem interior, que tem prazer nas coisas de Deus, ele diz para você, olha, hoje é dia de culto. Mas o homem exterior, ele começa a dizer para você, você trabalhou muito, você está cansada, você não tem ânimo, não vai, Deus entende, Ele sabe que você está cansada. E com isso você ouve a voz do homem exterior e você não vai ali no culto congregar. Então dentro de nós tem essa guerra. Repito para você, capítulo 7 de Romanos, Paulo vai dedicar este capítulo a esta guerra, a esta militância que há dentro de nós. A carne milita contra o espírito. E quando se fala em espírito, o espírito é a parte de Deus em nós, é a parte racional, a parte do pensar. Quando você pensa, eu vou orar, é o Espírito de Deus que há em você. Não estou falando do Espírito Santo, não é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é a parte de Deus em nós. Porque nós somos trinos,
Nós somos carne, alma e espírito. Nós somos o único ser na face da terra que temos essa composição. Nós temos a parte de Deus em nós. Nós temos a parte do mundo. E nós temos ali a alma. Então é o espírito, é a alma que liga a carne ao espírito. Nós estamos ligados pela alma. Mas os dois ficam em conflito. O homem interior tem prazer na lei de Deus e o homem exterior tem prazer na lei da carne, na lei do mundo. Por isso que Paulo disse: eu quero fazer o bem, mas eu me pego fazendo o mal. Eu quero fazer, quer dizer, o homem interior, o homem do entendimento, te inclina, te induz a fazer o bem. Mas como Paulo diz, às vezes eu me pego fazendo o mal. Por quê? Porque eu dou vazão ao homem exterior, me inclino para a carne e deixo de obedecer à voz do homem interior. Por isso, meu amigo, por isso, meu irmão, há uma necessidade de você, mesmo cansado, mesmo com desânimo, mesmo sem entender, persistir em alimentar o homem interior que está dentro de você, que é a parte de Deus, a parte racional, no entendimento. Porque Paulo vai dizer aqui, no versículo 23 de Romanos 7, ele vai dizer: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Quer dizer, a lei do entendimento, que é a lei do homem interior, às vezes ela se vê presa em uma batalha com a lei dos membros, aonde habita o pecado. Então ele se vê preso a esta batalha. E como que nós vamos vencer esta batalha? Como que nós vamos vencer essa batalha diária? Quando nós nos inclinarmos para as coisas do homem interior que milita, que tem prazer na lei de Deus. E nem eu nem você vamos ficar livre desta batalha. Nós vamos ter esta batalha no nosso ser enquanto vivermos nesta terra. Só ficaremos livres desta batalha quando entrarmos no reino de Deus para viver eternamente num corpo glorificado. Ali já não há mais corpo carnal. Ali haverá simplesmente um corpo glorificado e viveremos eternamente sobre a lei de Deus. Por isso, há uma necessidade de você alimentar o seu homem interior através das coisas de Deus. Esse homem tem prazer nas coisas de Deus. Glória a Deus, que o Espírito Santo possa abrir o seu entendimento, que ele possa dar a você compreensão para que você possa viver pelo Espírito alimentando o homem interior. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.